Olá pessoal, de volta aos nossos encontros aqui no nosso cantinho. Hoje eu queria falar de um assunto que tem chegado muito em consultório para mim como psicóloga e é onde eu utilizo os óleos essenciais, a compulsão alimentar, tá? E que óbvio tem gerado um aumento de peso. Uma das coisas que a gente tem que entender dentro da minha área, né, que é a droga dependência, que foi durante anos, né, a gente pode falar de drogas lícitas ou drogas ilícitas. E a comida não é nenhuma droga, mas ela acaba se tornando porque o tipo de alimento que normalmente quando a gente tem um acting out, essa vontade, essa compulsão de comer, ele sempre vai estar ligado a carboidratos refinados e ligado ao açúcar, né? Então existe todo um caminho em termos do que são fases aonde nós estamos em um estresse negativo e não um estresse normal, porque para a gente entender, o estresse a gente fala como uma coisa absurda, mas não é, porque assim, o estresse, se a gente pegar a palavra da física, é pressão sobre o aço, e nós recebemos uma pressão todos os dias. Então, uma coisa que eu deixo muito claro para os meus alunos, quando nós vamos atender com aromaterapia e no curso das emoções, a gente tem uma série de sintomas, porque a pessoa chega no teu consultório e fala assim, eu tô estressada, tá, mas qual é o sintoma que você tem ou quais são os sintomas? Então, partindo desse princípio, que nós temos o estresse do dia a dia, de todas as nossas atividades, existe o estresse que a gente escolhe, então eu vou casar, ou eu vou engravidar, ou eu vou abrir um negócio, então eu vou ter uma atitude, eu penso, planejo, eu vou ter aquela atividade, e aquela atividade, óbvio, que vai demandar um gasto de energia, e que se a gente não repõe essa energia, e essa fica sendo uma forma de gasto de energia, a gente fala de estresse negativo. E existe o estresse que a gente não escolhe. Por exemplo, essa pandemia a gente não escolheu. Uma pessoa que falece, a gente não escolheu. A perda de um emprego, a gente não escolheu, que são coisas aleatórias. Então, uma das coisas que eu sempre falo quando existe esse sintoma que o paciente, o interagente traz, né? Eu tenho essa compulsão alimentar e eu queria reduzir o apetite. Na verdade, o que a gente vai fazer é um trabalho junto ao paciente. Então, a primeira coisa, ele precisa querer mudar alguns hábitos, né, que ele tem e tentar mudar a forma de se alimentar. Né? Então eu sempre falo na droga dependência, lícita ou ilícita, comida, a gente depende muito da vontade daquela pessoa. Ela entra no nosso consultório, ela vem e nos traz 100% do problema. A gente pode assumir num primeiro momento, dentro da anamnese, diagnóstico, o começo, mas a gente depois tem que devolver para esse interagente. Então, óleos que dentro de estudos eles têm uma atividade, são óleos que vão mexer primeiro com a serotonina, tá? Depois com a dopamina e sistema GABAérgico ou glutamatérgico. Os óleos que a gente pode escolher, eles sempre vão estar ligados mais aos cítricos, apesar que dizem que alguns cítricos aumentam o apetite, eu acho que assim, não existe tanto aumentar e tanto diminuir, porque na verdade eles estão fazendo um equilíbrio da tua área emocional, então você vai estar entrando no teu organismo balanceado e as tuas emoções também. Então, os cítricos eu gosto muito, eu vou sempre falar muito da bergamota, porque eu acho que ela é um óleo completo em termos de limoneno, acetato de linalila, um pouco de linalol. E eu tenho utilizado muito nas sinergias um óleo chamado Whole Wood, porque como o majoritário dele é o linalol, eu usando junto com a bergamota, a gente faz um equilíbrio de alguns ativos. E aí são as escolhas que a gente aprende a fazer com os óleos essenciais. E eu complemento sempre esses dois óleos dentro da escolha, eu vou complementar com o patchouli, que ele também tem uma ação determinada, tá? Na nossa área emocional. O óleo de erva doce, que ele também tem uma ação numa determinada área.
O Petigram, que ele vai ter uma ação na modulação de dopamina, que a dopamina e a serotonina, elas são bases quando você trabalha na área de droga-dependência alopática e que você vai estar usando determinados medicamentos com seus ativos para agir naquele determinado local, né? Então, assim, eu gosto muito do rollwood da bergamota, tem todos os cítricos, como eu falei, para estar junto com esses outros óleos. Então, o patchouli eu acho muito interessante, a erva doce eu acho muito interessante, o petigram é um óleo que tem tido muito resultado na modulação de dopamina e a salvia esclareia também. Então, se nós pensarmos em fazer a sinergia, a gente pode ter os óleos de nota alta e nota baixa. Então, aí eu posso até usar uma lavanda dentro da nota alta e não usar mais do que 4 óleos. Então, uma das sinergias que eu gosto muito, né, é usar a sálvia, o cedro, o rollwood e a bergamota, tá? Esses óleos, você estabelecendo um critério de tirar esse estresse negativo e equilibrar essa pessoa em determinadas fases e trabalhar junto com ela na alimentação, dizendo, olha, quanto mais açúcar você ingerir, quanto mais carboidrato você ingerir, você vai dar picos da serotonina, depois ela vai cair e você vai sentir mais fome. E também é uma coisa como se você estivesse viciando o organismo, tá? A ter a vontade de ingerir aqueles alimentos. Então, dentro desses óleos que eu falei, utilizar de modo inalatório. Então, se você quer usar durante todo o dia, você pode usar o colar aromático. A Baissâmia tem uns cubos que na época eu desenvolvi, que é para você botar do lado do seu computador no momento de trabalho. Tem um tagine, né, que você coloca uma gota e você vai inalar, então você faz essa sinergia, né, com esses óleos, pode fazer em 5 ml, em 10 ml, que em média são 250 gotas, e aí você pode nesse momento dividir 250 por 4, tá? Se você for usar 4 óleos ou se você for usar 3 óleos. E aí você pinga 1 ou 2 gotas no colar aromático, 1 ou 2 gotas nesse tagine que você tampa e quando você tiver esse acting out, essa vontade, né, que eu brinco que é uma larica, né, você pode inalar. Pode aromatizar o ambiente, que eu não acho tão eficiente, porque você precisa ter uma inalação mais efetiva. Massagens são extremamente boas e você aprender a relaxar e a escolher. Então, eu sempre falo, no momento que você escolheu tratar de você, né, que você fala, tá, existe uma fase, eu morro de vontade de comer, eu tô tendo esse acting out, eu tô tendo essa larica, eu quero comer um pedaço de chocolate, eu quero comer um pedaço de um bolo, eu quero um doce para colocar agora, pega essa sinergia de óleos essenciais, ou se você for usar só um, eu prefiro que vocês façam essa sinergia, inale profundamente, depois levanta, muda de ambiente, vai beber um copo de água, vai bebendo esse copo de água calmamente, dá mais uma voltinha e espera que a vontade vai passar, tá? Então, os óleos essenciais, eles são ferramentas para a gente utilizar e que vão nos auxiliar. Então, se você me perguntar, tem um óleo que eu cheiro e vai passar a minha fome e eu não vou... Não, tá? Existem óleos que vão trabalhar no aspecto emocional, que você vai minimizar essa ansiedade, essa compulsão, por exemplo, TPM, né? Você tem aquela super vontade de comer um doce, um chocolate, virar uma lata de leite condensado. Você precisa racionalizar essa sua emoção e usar os óleos essenciais de uma forma que você possa sentir esse aroma, possa trazer essa calma para você. Tem um grande amigo meu que ele sempre fala, quando você estiver num momento mais difícil, pense em 3 palavras, bom, belo e verdadeiro. Então, inala, pense nessas palavras, bom, belo e verdadeiro, traga um lugar belo, traga uma coisa boa para sua mente, traga algo verdadeiro para você, levanta, vai beber uma água, anda um pouquinho, respira e aí você volta e vai passar. Eu garanto para vocês. Então, eu espero que essa dica tenha ficado
e essa informação tenha servido para vocês. Até a próxima vez, um grande beijo!